o Águas ia assistir. E então, uma das coisas que é engraçado é que os jogadores, as pedras, não é? Quando a gente está a jogar e se capacita de que a pedra é o Águas, que era o Águas, uma coisa assim, jogava à maneira do Águas. E o Águas viu e dizia: é verdade, sou eu. É a minha maneira de jogar. E depois foi aí lembrando dele dizer assim me pusessem a jogar no Áustria, não é? Porque aqui estava a jogar a avançar centro. Então, por exemplo, vamos lá ver, isto é uma jogada estilo Águas. Ele está aqui rodeado de adversários. Isto aqui suponhamos que era o José Augusto. E ele vai arrotar de cabeça, a ver se conseguimos mover o guarda-redes que está aqui. Então, faz assim, José Augusto, passa. Está ali. Aí está. Se a pessoa é do Benfica, pertence àquela família. O convite para cantar o hino dos 6 milhões partiu do maestro Vitorino Almeida. E foi lindo, aquele estádio cheio de gente. 1, 2, 3, 6 milhões de vozes feitas com a tua glória. São 6 milhões de vozes a vibrar e a cantar vitória. Voa águia, uma altitude, a que é mais feliz cada coração. Há uma luz de eterna juventude de quem nasce e vive campeão. Há uma luz de eterna juventude de quem nasce e vive campeão. Viva a luz que tem a vida, cresce a vida com a força do passado, que dá força ao presente que te anima e mais força ao futuro conquistado. Voa águia pelos céus em liberdade, também voa o coração e a gente fica com a força de saber esta verdade. 6 milhões são do melhor, são do Benfica. Depois do Viena da Áustria, José Águas retirou-se do futebol, mas deixou em herança ao Benfica o filho Rui. Em 1985, o jogo de cabeça, a elegância e a magia do número 9 voltavam a pisar os relevados. O Rui Águas, em primeiro lugar, tinha como aspecto positivo a herança de ser filho de José Águas, o que também tem o aspecto, não direi negativo, mas é sempre uma carga a que ele tinha que corresponder. De facto, eu acho que o Rui Águas foi um magnífico jogador. O meu pai jogava, o meu avô ia ver os jogos, mas escondia-se. Escondia-se atrás de uma árvorezinha, ou escondia-se atrás metia-se sempre com um chapéuzinho ou com alguma coisa para passar despercebido. E escondia-se a ver o jogo, que é para o meu pai não o ver e não ficar nervoso e não ficar influenciado por isso. A fase do Rui começa o meu pai a andar tipo mascarado, quer dizer, enfim, com uns óculos escuros, ninguém reparava, ele era pequenino. Para que o meu irmão não ficasse incomodado ou nervoso. Nem todos os estádios são grandes estádios, como o Estádio da Luz, não é? Mas mesmo no Estádio da Luz, o meu pai ia com um chapelinho assim, uns óculos assim, coisa, tipo 007. O meu pai conta-me que via-lo sempre, apanhava-o sempre, onde quer que ele se escondesse, o meu pai conseguia sempre encontrá-lo. Ele foi sempre um menino desde que nasceu, não teve nome até quase entrar na escola, ainda era sempre um menino, era um menino. O menino, não foi preciso pôr-lhe o gosto pela bola, porque ele desde que começou a andar, a bola, passava o dia, era a bola, era a paixão da bola. Ainda muito pequenito, assim magrinho, com uns grandes olhos, uma grande cabeça, jeito, logo, fazia os treinos com o meu pai. E a principal característica que eu via no meu pai como jogador era a garra, era muito aguerrido. Podia se calhar não ter a qualidade técnica que outros avançados tiveram, mas primava pela garra, pela luta, e pronto, era excelente cabeceador, como era a principal característica. Mas lembro perfeitamente dos jogos dele, de ver jogar, lembro dos golos, tenho um DVD com os golos de quase todos dele, e vi isso, esse encontro. O meu irmão viu isso a seguir a mim, mesmo não sendo em direto, não é? Foi mais à base de vídeos que vi o meu pai a jogar.
Agora, hoje em dia também já é facilmente se vê antigos jogos. Em 1988, perante 120 mil pessoas, Rui reescrevia a história da família e do clube. Com 2 golos ao Steaua de Bucareste, conduziu de novo o Benfica ao coração do grande futebol, a final da Taça dos Campeões Europeus. Foi talvez a noite mais importante em termos de carreira que eu tive. Porque era uma ocasião especial, porque era uma meia-final e porque não íamos a uma final, o Benfica não ia a uma final europeia há muito tempo, há 20 anos. Os golos que ele marca, por exemplo, na final, na meia-final de 88, na frente ao Steaua de Bucareste, são claramente a melhor homenagem que ele faz à memória do pai. Os golos, a forma como ele cabeceia, a forma como ele festeja, era a história novamente a avançar no tempo agora com o filho. É bonito pensar no futebol dessa forma. Aquilo foi um culminar de anos de sacrifício, de esforço, de trabalho, muito trabalho e de muita união também. Inesquecível também para mim porque fui autor dos golos, porque o estádio estava cheio talvez como nunca e porque foi uma alegria imensa, coletiva, que eu relembro sempre. Eu não esqueço, Rui Águas, que nesse jogo com o Steaua de Bucareste, não estando nas melhores condições físicas, acaba por ser determinante para que o Benfica estivesse na final da Taça dos Campeões Europeus em Stuttgart. Marcou os 2 golos. Foi o jogo mais importante, se calhar, da minha vida, aquele em que eu estava em menores condições físicas e, se calhar, ao mesmo tempo, aquele que me correu melhor. Por isso, nada disto tem lógica, é um bocadinho o futebol, é um bocadinho assim. Eu acho que aquele foi muito mais alto da carreira do Rui e também da minha vida como mulher daquele atleta. Em termos de jogo aéreo, foi dos jogadores mais complicados e que eu vi que jogava melhor de cabeça. Era um jogador muito forte no jogo aéreo, talvez também derivado antes de ser jogador de futebol, ele praticou vôlei. O Rui Águas era um jogador da área, em termos de jogo aéreo, era fabuloso. Portanto, quando nós treinávamos e depois transportávamos para o jogo, nós sabíamos que muitas vezes nem era preciso olhar para meter a bola, porque sabíamos que podia lá ganhar a bola pela sua impulsão e pela sua técnica de cabeça. O Rui Águas era um jogador muito elegante a jogar futebol e ele era muito bom de cabeça e tinha a alma benfiquista. Era um jogador que era perigoso, sobretudo de cabeça. Eu gostava muito de ver jogar de cabeça. Ainda hoje é o 11º ou 12º melhor goleador da história do clube Crevez no Sul. Rui Águas, um grande jogador, fino, elegante, inteligente. Fazia do jogo aéreo o seu ponto forte. Muitos golos notáveis que não se esqueceram, que não se esquecem na história do futebol e na história do Benfica. Nascer da família é estar lá nos bons e nos maus momentos. Por isso, nenhum Águas esquece o infortúnio de Rui naquela noite fria de Kiev. Nenhum benfiquista afasta da memória aquele momento de dor feita a superação. Estava a ver o jogo em casa, porque foi uma das vezes que eu não fui. Tinha filho, o Martim era pequeno e estava a ver o jogo em casa com os meus irmãos nessa altura e por obrigação do destino tocaram à porta. Eu levantei-me e fui abrir a porta. Lembro-me perfeitamente desse momento que tiraram-me da sala e meteram-me no hall de entrada, que é para não ver. Eu perguntei o que é que se passava e... O Rui está com o pé completamente apoiado e leva uma pancada lateral que se percebe que é uma pancada grave logo. E então, quando eu regresso, só me lembro do meu irmão, um dos meus irmãos, o meu irmão mais velho, me dizer para eu, não vejas, e o Rui magoou-se, mas não foi nada de especial.
E eu corro para dentro de campo, ainda vou a correr para dentro de campo e vejo já jogadores com as mãos na cabeça e jogadores alarmados, portanto percebi claramente que era uma lesão grave aquela que o Rui tinha sofrido. Quando chego ao pé do Rui, vejo realmente que ele está com a perna no ar e com a fratura, com o pé caído. E eu, estando presente, e a memória que me vem à cabeça é que eu na altura, para já nunca tinha visto uma coisa assim, e depois fica-se, não se sabe o que é que há de fazer, não se sabe o que é que foi, porque no fundo via-se ali o pé pendurado, até parecia que estava preso só pela pele. Foi horroroso ver aquilo, porque a gente nem queria crer. Parecia que o pé estava fora da canela. Quando vimos a entrada e depois ele com a mão agarrada e o pé ao contrário, realmente foi de veras muito traumatizante para a gente. Se tivesse rompido, por exemplo, a artéria, havia o risco de ter que se fazer uma amputação. E, portanto, era uma fratura grave. Eu tive essa percepção logo de início. Na altura, mesmo no campo, pedi para se afastarem porque estava cheio de gente à volta, não conseguia fazer nada. Com alguma sorte, consegui reduzir a fratura no campo ainda. A fratura ficou reduzida. Tenho uma leve imagem de ver o meu pai, a ambulância, mas foi assim, um bocadinho difícil por estar longe, ainda por cima, não é? E o Rui teve um comportamento muito corajoso, como era, aliás, o seu timbre. O Rui era um dos jogadores mais corajosos que eu conheci. Senti que muita gente sentiu. O sentiu. Eu sempre fui como, talvez porque fosse um lesionado mais ou menos frequente, não daquele tipo de lesões, aquele tipo de lesão foi especialmente grave, mas eu fui sempre um bom lesionado. Quando digo um bom lesionado, digo um fulano que cada vez que se lesionava tinha uma atitude positiva em relação ao regresso, em relação àquilo que havia a cumprir de tratamentos. E nesse momento foi exatamente isso que eu pensei. A percepção da gravidade da lesão, se calhar, eu tinha a mais do que o próprio jogador, mas não o demonstrava e sempre o tentei acalmar e minimizar a situação. E o que é verdade é que depois de estarmos no avião e de perceber que a fratura é uma fratura estabilizada, sem lesão vascular nem neurológica e que poderia dar uma boa recuperação, acabámos por mandar vir uma garrafa de champanhe e beber os dois uma taça de champanhe com promessa de que ele voltaria a jogar, o que aconteceu. Tal como outros históricos do Benfica, também Rui Águas continuou a jogar de águia ao peito muito depois de deixar os relevados. Primeiro, atuou em campo de frente para a baliza contrária. Depois, correu por fora das quatro linhas com a camisola de diretor de prospecção. No dia a dia, divide-se entre campo, pouco, e gabinete, muito. Eu preferia que fosse ao contrário, mas não é o caso. Telefone demasiado, mail demasiado. Aqui no campo tem a ver com a observação dos atletas, quer sejam nossos, para termos uma ideia o mais completa possível do seu valor, para compararmos depois com candidatos, quer seja miúdos que vêm à experiência, que vêm a testar as suas capacidades e que são avaliados por nós. No dia a dia é um bocadinho, em relação ao que eu gosto, é um bocadinho gabinete demasiado e telefone demasiado, mail demasiado, mas é o que tem que ser. Há muita comunicação, há muito colaborador e essa gestão é importante que seja feita bem. Nós temos 200 e tantas pessoas ligadas ao departamento, uns de maneira mais profissional, outros de maneira mais voluntária, o que obriga uma coordenação atenta, permanente, e isso, para além do que está associado da viagem, da observação, do planeamento, dos calendários das competições, da observação dos treinos dos nossos atletas, daqueles que vêm à experiência, da elaboração de relatórios. Tem muitas questões que rodeiam a minha vida. Para os Águas, o Benfica é um negócio de família, uma herança, um código genético. A bola é uma visita de casa, o jogo de cabeça, um segredo passado de pai para filho.
Sei que era giríssimo na praia quando o Rui era pequeno. Eles ficavam os dois, o pai e o filho, à beira da mar, a areia era